Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma reunião do Grupo de Estudos de Tumores Hereditários, o GET. Hoje é a penúltima reunião do ano e vai ser apresentada pela doutora Giovana Torresan, em conjunto com a doutora Anice Chamir, lá de Belo Horizonte. Você fica à vontade, Giovana, você apresenta e a gente vai discutindo conforme a demanda das nossas perguntas online e dos presentes aqui. Como sempre, a gente tem a tendência de fazer uma reunião informal, no sentido de que ela seja o mais informativa possível. Muito obrigado por vir hoje aqui, mais uma vez participar da reunião do grupo. Obrigada, Anice, também, lá de Belo Horizonte. Pode assumir a condução, Giovana. Obrigada. Boa tarde a todos. Primeiro agradeço ao Dr. Benedito pelo convite de estar aqui mais uma vez na reunião do GET e a doutora Anice também pela participação em conjunto para apresentar o caso clínico para vocês hoje. Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre síndromes de pólipos amartomatosos gastrointestinais e apresentar dois casos clínicos de dois exemplos dessas síndromes, discutindo um pouquinho do aspecto clínico, mas também do diagnóstico molecular e dos aspectos moleculares desses genes. Opa. Pode voltar um? Ok, obrigada. Bom, então, iniciando só uma pequena revisão, né, os pólipos amartomatosos, eles são lesões não neoplásicas, caracterizadas pelo crescimento anormal de estruturas normais da mucosa colônica. Geralmente, eles são bem raros em adultos, quando comparados aos demais tipos de pólipos neoplásicos, como os adenomas. Mas, na infância, eles são o tipo de pólipo mais comum e estima-se uma prevalência de até 2% nessa faixa etária. Eles são normalmente diagnosticados através de exames endoscópicos ou colonoscópicos e podem apresentar como primeiros sintomas sangramento retal, dor no abdômen, anemia, prolapso de pólipo colônico, diarreia e melena. Quando eles ocorrem até 1 ou 2 pólipos no indivíduo, eles são considerados esporádicos e não acarretam maiores riscos de desenvolvimento de outras neoplasias. Entretanto, se são visualizados mais de 2 pólipos ou se já existe uma história familiar de câncer coloretal ou de outros tumores associados a síndromes ou de pólipos amartomatosos, existe uma suspeita de que eles podem estar relacionados a síndromes hereditárias. Bom, e as síndromes hereditárias de pólipos amartomatosos, elas são síndromes muito raras, né? Estima-se entre 1 a 100 mil até 1 a 200 mil indivíduos acometidos por essas síndromes. E estão relacionados, então, principalmente ao desenvolvimento desses pólipos amartomatosos em todo o trato gastrointestinal. Mas eles podem também apresentar achados extraintestinais importantes, que auxiliam no diagnóstico, como as alterações dermatológicas, dimorfismos e tumores extracolônicos. Essas síndromes elas são de herança autossômica dominante, as síndromes que já são conhecidas, e apresentam uma penetrância elevada, acima de 90% para a maioria delas. E também apresentam uma expressão fenotípica muito variável, com indivíduos que podem ter apenas algumas manifestações, e isso pode dificultar o diagnóstico clínico desses pacientes. Além do risco para tumores gastrointestinais, existe o risco para aumento de outros tumores, e isso acarreta o início de uma vigilância precoce nesses pacientes e nesses familiares. Então, nessa tabela, a gente tem descrito os principais genes associados, né, a essas síndromes e as entidades que esses genes correspondem a essas síndromes. Hoje se conhecem 6 genes principais e eles podem acarretar as síndromes de polipose juvenil, que está relacionado com os genes SMAD4 e BMPR1A, que além dos pólipos gastrointestinais, podem ter outras características, principalmente no caso do gene SMAD4, que é a telangiectasia. Também tem risco de desenvolvimento de outros tumores, né? Além do colo retal, podem ter risco de estômago. Temos também as síndromes relacionadas ao gene PTEN, que podem ter 2 manifestações distintas. A gente vai falar mais delas porque um dos casos clínicos é relacionado ao gene PTEN.
E as outras síndromes seriam a síndrome de Peutz-Jeghers, com gene STK11, e ainda a síndrome de polipose mista hereditária, que apresenta 2 genes já associados. Quando esses pacientes preenchem os critérios clínicos definidos para cada uma das síndromes, a taxa de detecção desses genes chega a torno de 60% ou mais, dependendo do fenótipo, se é um fenótipo muito clássico. Só uma pergunta para vocês. Se a gente tem um fenótipo típico e não encontra nenhum desses genes, o que você faria como próximo passo? Acho que a gente vai falar um pouquinho do diagnóstico genético e dos complicadores do diagnóstico genético para essas síndromes. Estou perguntando isso porque cada vez mais, com o advento dos painéis, né, a gente tem encontrado surpresas, né, que a gente não espera nos resultados, tanto na positividade, quanto na negatividade, quanto na incerteza, né? Eu acho. Então, assim, a gente está entrando numa nova era do diagnóstico molecular, né? Eu acho que a era da pesquisa monogênica, ou de 2 genes, está chegando no fim, né? Tá pelo custo, né? E a gente acaba se deparando com uma nova fronteira do conhecimento que a gente vai ter que se adaptar a ela, né? Que é esses achados inesperados, né? Ou não achar algo que você espera, né? Quando você tem a clínica, você ainda consegue continuar o manejo pela clínica, mas acho que os achados do painel, quando vem uma surpresa não esperada, sem nenhuma manifestação clínica, acho que ainda é o mais complicado. Ok, né? Vamos continuar então, depois a gente vai discutindo com o caso clínico. Bom, além desses genes já bem estabelecidos, tem o gene ENG, que ele foi descrito em somente 2 indivíduos em 2005, mas outros estudos não conseguiram validar a associação desse gene com a polipose hematomatosa. Ele é um gene relacionado à telangiectasia, porém não conseguiu se encontrar em mais pacientes, então ainda há uma dúvida se ele está relacionado ou não com essa síndrome. Então, o diagnóstico desses pacientes ele pode ser inicialmente clínico, né, quando tem esses fenótipos bem característicos, e para cada uma das síndromes existem critérios diagnósticos bem estabelecidos, além das recomendações de manejo que são específicas para cada síndrome, devido ao aumento de risco para cânceres específicos. Todas elas estão bem revisadas nos guidelines da NCCN, disponíveis gratuitamente, e em outros artigos de revisão também. Além disso, o diagnóstico pode ser molecular, né? Isso para confirmar um diagnóstico clínico que está um pouco incerto, ou mesmo pode aparecer um diagnóstico molecular de uma síndrome quando se tem apenas uma das características, né? E não fecha o critério de diagnóstico clínico. Eles envolvem principalmente sequenciamento, que pode ser ainda de genes únicos, quando se está com diagnóstico clínico exatamente para uma síndrome, pode solicitar o sequenciamento capilar para um único gene, mas, em geral, o que a gente vê hoje, o que está sendo mais comum, é a avaliação por painéis gênicos através de sequenciamentos de nova geração. Né? E também é necessária a análise de variantes de números de cópias, né? Análise de grandes deleções e duplicações, porque são descritas para esses genes, que pode ser feito pela técnica de MLPA, mais classicamente, ou também por pipelines específicos, quando a análise é feita por NGS. Eu queria fazer um comentário, queria ver a opinião da Anice. Quando essas síndromes foram descritas, com todos esses nomes que você já falou, né? Peutz-Jeghers, Cowden, Banayan, né? A gente não tinha conhecimento nenhum do diagnóstico molecular. E você falou uma coisa muito interessante, que essas são as síndromes relacionadas ao gene PTEN. E a gente vê que, apesar de elas terem nomes diferentes, a causa é a mesma, é o mesmo gene, né? Então, eu queria ver a opinião da Anice com relação a isso, se ela acha que essas síndromes vão se manter como síndromes independentes ou, na verdade, são meras manifestações fenotípicas de alterações moleculares no mesmo gene. Ou você acha que
essas síndromes, elas têm alguma coisa a mais que as diferenciam individualmente como síndrome? Ou será que isso é um fruto ainda de uma era pré-molecular que você descrevia o que você estava vendo no fenótipo, mas na verdade são variações fenotípicas de correlação genótipo-fenótipo, dependendo do tipo de mutação dentro do gene. Hoje a gente vê isso em várias síndromes, né? Em Linfraumene, em Lynch, em APC. A mutação é sempre o mesmo gene, mas pode ter fenótipos variáveis, né? Será que esses nomes diferentes de síndromes, na verdade, não é isso? O que você acha, Anice? Só um minutinho, a gente vai ligar o seu áudio, Anice. Está sem som aqui. Está escutando bem? Pronto. Está escutando bem, né? Agora sim. Então, bom, o que tem, inclusive, ele não está associado só a essas duas síndromes que ela citou, Guillain-Barré Valcalva e Cowden. Tem outro fenótipo associado também, que é proteoslide. Eu acho que, embora sejam genes envolvidos, os fenótipos sim são diferentes e têm doenças tipicamente diferentes. Embora exista interseção de fenótipos entre Cowden, Guillain-Barré Valcalva, o outro fenótipo de proteoslide, que também tem bem esclarecido assim, tem uma heterogeneidade genética, eu acho sim que pode se tratar de um fenótipo completamente diferente. Um exemplo também, por exemplo, a mutação no RET. A mutação no RET pode causar neoplasia tóxica múltipla, mas também pode estar associada a vítimas. Então, eu acho que, embora envolvam os mesmos genes, a atuação do genótipo pode sim manifestar uma doença completamente diferente. Mas, o outro lado, eu acho que também existe. Talvez exista uma interseção de algumas dessas doenças se agruparem por termos mesmo genótipos. Eu acho que existem os dois lados e a gente está compreendendo isso cada vez mais, assim, com esses genéticos. O genótipo do PT de Cowden também pode estar associado a um outro gene que envolve que é o KIM, né, o CARD. Então, existem duas gênicas que modificam assim, esses fenótipos todos. Mas eu acho que mutações em alguns genes podem estar associadas a doenças completamente diferentes também. Respondi tudo? Ok, obrigado. Vamos continuar? E ainda a gente encontra em algumas dessas famílias da pós-diagnóstico molecular, pode ser encontrado mutações de novo, né? Seriam aquelas que estão presentes apenas no primeiro indivíduo, surgiram no primeiro indivíduo e não foram herdadas dos genitores. Então, não necessariamente precisa existir um histórico familiar forte para essas síndromes. Bom, os pólipos amastomatosos, eles podem diferir bastante em tamanho e também em outras características histopatológicas que podem auxiliar até mesmo, a partir de um relato da patologia, a distinguir entre as síndromes, né? Então, aqui a gente vê a arquitetura de um pólipo associado a Creutzfeldt-Jaegers, totalmente diferente dos pólipos da arquitetura dos pólipos juvenis, também podem ser chamados de pólipos de retenção. Então, no pólipo de Creutzfeldt-Jaeger, a gente vê um pólipo multilobulado, com essa feixe arborizado contendo musculatura lisa, e já no pólipo juvenil, a gente encontra um pólipo com uma aparência mais lisa, que contém também um pouco de estruturas glandulares com mucina, né, e muco. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Anice, que ela vai discutir um pouco desse caso clínico de um paciente que ela atendeu e está acompanhando, né, lá em Belo Horizonte. Obrigada, Giovana, pela apresentação. Meu nome é Anice, eu sou médica geneticista, atualmente atuo na rede de maternidade de saúde. Também sou membro do Stereotopos, na preparação de oncogenética lá, nos Estados Unidos. E sou mestre em ciências da saúde pela Faculdade de Medicina aqui no Sul. Bom, essa paciente eu conheci, ela no início de 2015, é uma paciente natural procedente de Belo Horizonte, com 41 anos. Ela foi encaminhada para o serviço de genética pelo oncologista, com história de muitos nódulos mamários, alguns suspeitos de malignidade, e com história prévia de câncer em tireoide. E a ideia do oncologista é exatamente avaliar
ela tinha até um diagnóstico suspeito de Cowden já aos 24 anos, que foi levantada pelo cirurgião bucomaxilar quando evidenciou uma lesão em cavidade oral, que levou ele a estudar aquilo e associar a hipótese de síndrome de Cowden, já que ela tinha histórico de câncer de tireoide. Ela tem uma ascendência brasileira, não judaica, e não tem histórico de consanguinidade na família. Desde os 15 anos, ela investiga esses nódulos mamários, realizou várias funções e biópsias nas mamas, e a maioria dessas lesões foram, então, as lesões inicialmente todas foram benignas. Ela teve uma gravidez, um parto, nasceu aos 10 anos, ciclos regulares, e a primeira gestação aos 20 anos, e não amamentou. Não era tabagista, foi multilíquor, mas ela era sedentária, ela tinha uma obesidade importante. O anatomo patológico dessas lesões, primeiro do tireoide, mostrava então um carcinoma papilar de tireoide com um follicular também, então para a documentação do caso do câncer de tireoide. A lesão em cavidade oral mostrava uma hiperplasia epitelial, mas era uma lesão bem grande, na região da cavidade oral. E a mama mostrava algumas alterações fibrocísticas benignas e compatível com uma papilomatose ductal. Em 2015, ela também tinha algumas lesões na pele que foram biopsiadas e retiradas, e todas elas mostraram lesões benignas, histologia compatível com uma necrose adiposa, tinha uma lesão cotovelo que mostrava também uma compatível com uma adipose organizada, tudo benigno. O histórico familiar dela mostra, então ela é apontada pela CEPA, né, mostra o histórico do câncer de tireoide. Ela tinha também uma colonoscopia prévia que mostrava pólipos intestinais, e ela tinha essas lesões na pele. O histórico paterno dela, o pai, teve um histórico de câncer coloretal, e também um diagnóstico recente, aos 68 anos, e um histórico recente de câncer de próstata. No histórico materno, apenas uma tia com histórico de câncer coloretal, já em idade mais avançada, aos 78 anos. Bom, ela realizava vários acompanhamentos médicos com mastologista regularmente, por causa dessa, e era exatamente isso que o mastologista queria avaliar, a definição de uma conduta hematológica por causa das lesões mamárias. Tinha um acompanhamento ginecológico regular, anual. Ela, embora tivesse relatos de pólipos, uma colonoscopia prévia, ela não estava fazendo acompanhamento tão regular, e não tinha ainda, naquele momento, retornado ao proctologista. E a biópsia do pólipo que ela tinha, um deles mostrou um pólipo de retenção, segundo o dado do anatomia patológico. Nada mais descrevia em relação a esses pólipos. Eu não tenho nenhum dado comprovando bem o estudo desses pólipos. Bom, ia fazer um acompanhamento endocrinológico também por causa da tireoidectomia. O exame físico dela mostrava uma macrocrania importante, com proteína cefálica de 61,5 centímetros. No projeto dela mostrava uma obesidade importante, e na região periurticária ela tinha algumas pápulas achatadas, de consistência mais dura, tinha fibromas moles na região de pescoço e axila, algumas lesões papilomatosas também em palmos das mãos e dos pés, pequenos papilomas orais, e ela retirou várias dessas lesões ao longo do tempo, na região interna assim, da gengiva também, e outras lesões papilosas também, e uma especificamente mais dura e maior na região do pescoço. Essa é a foto dela, no perfil que dá para evidenciar bem, talvez uma macrocrania. E na região oral, como ela cauterizou, fez vários tratamentos dessas lesões, não dá para ver muito bem, mas ela tinha, se você olhar bem de perto, tem algumas alterações sugerindo então esses papilomas na região da cavidade oral. E a lesão do pescoço foi biopsiada, e na mão, olhando bem de perto também, dá para evidenciar alguns pontinhos mostrando uma ceratose palmar. A hipótese diagnóstica, então, por causa principalmente do histórico todo dela, foi diretamente voltada para a síndrome de Cowden, e como propedêutica eu solicitei uma ressonância de encéfalo, pedi uma ultrassonografia vaginal, uma ultrassonografia renal também urinária, uma análise dessa lesão na região do pescoço, da biópsia dessa lesão no pele do pescoço,
e trazer todos os exames, que muitas vezes os pacientes vão a primeira vez não levam frequência e tal. E fiz o aconselhamento genético do pré-teste para solicitar, então, o sequenciamento do gene PTEN, inclusive foi coberto pelo plano de saúde, respeitando o rol da ANS atualizado. Aí na conduta você pulou a colonoscopia, porque ela já tinha uma colonoscopia prévia, né? Uhum. E a colonoscopia você disse que ela tinha pólipos no cólon que pareciam pólipos de retenção. Mas a colonoscopia tinha mais detalhes do número, do tamanho? Não tinha. Ela não tinha organizado muito as coisas, assim. A gente teve que ir organizando essa paciente até para ela seguir uma conduta, entender bem a documentação dos casos. Ela é bem orientada, mas não tem muita condição, assim, então a gente foi vendo e ela chegou lá com alguns exames, eu fui fazendo uma coleta ao longo do tempo, ela foi me enviando isso, e em relação ao primeiro dado da colonoscopia, eu não tinha muita documentação, foi o que eu consegui pedir. E até pedi depois, eu vou falar, para ela voltar no proctologista, ela voltou, pôs uma colono e não trouxe os dados novamente para mim, sabe? Mas ela estava tudo bem. Mas... Uma coisa aqui, deixa eu agradecer o pessoal que está assistindo a gente online. Hoje tem o Paulo César Gomes, que está nos assistindo online, a Ana Milena Camacho e o José Cláudio Casale também, que está nos assistindo. Muito obrigado a vocês pela participação online. Pode continuar, Nilce, por favor. Pode continuar? Por favor. Tá. Bom, então os resultados dos exames inicialmente que eu pedi, a lesão de pele, embora fosse em pescoço, mostrava muito de quilenoma. A ressonância de inseto mostrou achados compatíveis com uma suspeita da doença de Lermite-Dúculos, no hemisfério cerebral esquerdo, vou mostrar a foto em seguida, e uma imagem compatível com a amartoma cerebral direito. O ultrassom vaginal mostrou apenas um mieloma uterino, e ultrassom renal, e aí, tá vendo, uma colonoscopia, ela não trouxe esses exames, mas relatou que não houve achados relevantes. E eu solicitei, obviamente, trazer meu retorno. E aí, tá a imagem da ressonância, a seta aponta a lesão tipo da doença de Lermite-Dúculos e o amartoma na região cerebelar. Ela não tinha sintomas disso? Não tem. Ela não tem. Eu encaminhei para acompanhamento com a equipe de neurocirurgia, mas não tem nenhum sintoma disso. Interessante, hein? É um achado de busca ativa mesmo, né? Nada assim. Tanto que até agora, coincidentemente, ela me mandou uma mensagem essa semana e eu achei engraçado, porque foi exatamente nessa semana ela mandou que está tudo bem, ela fez a mastectomia, ela tinha indicação, assim, porque nós confirmamos o diagnóstico molecular, e falou que estava tudo bem, ela estava super feliz, perdeu peso, enfim. Bom, esse é o resultado anatomopatológico das biópsias na mama, antes do procedimento cirúrgico, que mostrava algumas atipias moderadas, ela tinha vários nódulos na mama. Ela falava, minha mastologista acha que eu sou uma bunda relógio, enfim, esse termo que eles usam, e ela tinha noção de que seria necessário talvez uma conduta, se ela optasse pela tal, e ela acabou optando pela mastectomia bilateral, bem programada, e o resultado foi muito bom, pelo que ela descreveu na mensagem. Esse é o achado do estudo molecular, que foi a Giovana, né, que realizou, e mostrou, então, uma mutação patogênica no gene PTEN. E, bom, a partir daí, então, após um aconselhamento genético pós-teste, a gente foi reforçado sobre o diagnóstico clínico e molecular, foi discutido sobre as chances, então, de câncer ao longo da vida, né, discutido sobre a possibilidade de algumas medidas, mesmo cirúrgicas e cirurgias profiláticas, ou acompanhamento clínico com ressonância das mamas, ou mesmo a possibilidade de cirurgia profilática, e reforcei, obviamente, manter todos os acompanhamentos mastológicos, retorno ao coloproctologista, documentação da coluna que ela fez, acompanhamento ginecológico também, endocrinológico, e ela foi encaminhada, então, para a equipe de neurologia. Reforçado sobre o padrão de anassocosômico dominante, informação e comunicação dos familiares, e eu solicitei que ela trouxesse o filho também para examinar.
ela disse que o filho é um pouco resistente, ele tem 20 e poucos anos e não estava muito interessado, mas a gente vai fazer um trabalho, talvez nessa família é um filho único que ela tem. E o retorno até 6 meses no máximo. A gente pode voltar o heredograma, por favor, para a gente ver, Giovana? O heredograma dela, ela tem, eu vi que tem 2 irmãos ali que estão com uma marquinha, eles fizeram o teste também ou não? Peraí. Ah, é coluna aquele ali? Colonoscopia negativa, sem achados. Né? Ok, e qual que é a sua programação para a família? Ela tem os irmãos que moram próximo? O que você programa? Não, é uma família de difícil comunicação, eles têm uma condição de educação mais reservada, assim, mas eu pedi para que ela voltasse, ela ia programar então todas as cirurgias, já fez uma, que para ela retornasse ao ginecologista e começar esse estudo familiar, ou tentar ao máximo comunicar. Eu estou acompanhando ela bem de perto e pedi esse retorno em 6 meses, que deve ser programado para janeiro, mais ou menos. Para a gente ir agora acionar esses familiares. Eu fiz o relatório mostrando a importância e agora tentar acessar esses irmãos. Alguns nem moram aqui, sabe? Ela nunca vai acompanhada, sabe? Então... Essa é uma dificuldade que muitas vezes a gente encontra nas famílias, né? Você vê que ela tem 5 irmãos, tem alguns sobrinhos, e não sabe exatamente de que lado que veio isso, na verdade. Porque o pai tem um câncer coloretal aos 68, mas ela tem uma tia materna também que teve um câncer coloretal aos 78. Então... Eu acho que eu perguntei sobre o tamanho da cabeça do pai, assim, falei, seu pai tem uma cabeça grande e tal. Ela fala, meu pai tem um cabeção, assim, e tal. Então, eu estou realmente tentando agora acionar a família, mas para você ter ideia, ela não conseguiu levar nem o próprio filho, sabe? E o filho você perguntou também? Mas quase adolescente, 20 e poucos anos, desculpa. Oi, Anice. O filho também, ela chegou a relatar alguma característica mais fenotípica, cabeção, ou lesões de pele, algo que indique? Ela não tem cabeção. Ela falou para mim que o filho dela não tem cabeção. Mas ela precisa avaliar, né? Precisa avaliar ele. Não, mas eu acho que esses achados clínicos são muito importantes, né? Porque nessa família, do meu ponto de vista, não está claro se isso vem do lado paterno ou do lado materno, ou se até é uma mutação de novo, porque a história é fraca familiar, né? Então, o melhor cenário é que fosse uma mutação de novo, né? Porque ela tem 5 irmãos, sobrinhos e tal, tem um monte de gente dos 2 lados da família. Essa seria uma família muito interessante para fazer uma busca de familiares de risco com a segregação da mutação, né? Começar, os pais são vivos, começar com o pai e a mãe para ver se isso vem de um lado ou de outro, e depois procurar nos irmãos, né? Porque se nem o pai nem a mãe tem a mesma alteração, você não precisa procurar nos irmãos, né? Essa paciente, ela foi agregando ao acompanhamento. Ela chegou assim, às vezes acontece isso meio, o que eu vim fazer aqui no serviço de oncogenética, o que é isso? E aos poucos, com a orientação junto com a mastologista, eu tive contato próximo com a mastologista dela, ela foi se integrando mais ao acompanhamento, sabe? A ponto de me mandar uma mensagem e falar, olha, fiz a mastectomia, tô ótima e tal. Então, acho que agora é esse o trabalho que tem que ser feito mesmo. Eu acho que esse trabalho que você já fez já foi de extrema valia para ela, né? Ela conseguir fazer o acompanhamento da mama com a colonoscopia e o proctologista, que é o grande risco dela, né? E com o neuro agora também, com esse achado que você teve da ressonância do cerebelo, né? Mas aí a conduta por ela ser assintomática, provavelmente vai ser seguimento, né? Alguém tem algum comentário a mais nesse caso? Senão a gente pode passar para o caso seguinte. Nesse caso a gente tem mais um pouquinho só da parte molecular e do ok, risco então. geral. Acho que falta ainda. Pode continuar, então. Tem mais essa questão do acompanhamento de risco, é isso? Oi, Giovana, agora você, né? Não, eu voltei só para o slide de risco associado com o síndrome de Cowden. Eu coloquei essa questão para reforçar sobre o risco, né? Para mulheres, então, afetadas por câncer de mama, que pode chegar a 50%, risco ao longo da vida por câncer de mama. O câncer de endométrio também, sempre tem que lembrar dele como um diagnóstico diferencial,
para Cowden, né, o risco estimado aos 70 anos chega a 28%, e discutir todas as questões que podem envolver cirurgias profiláticas, como a mastectomia bilateral, que é uma opção discutível para os pacientes que desejam e sejam candidatos ao procedimento. A esterectomia é uma opção também discutível para pacientes com prole definida, e esse é o segundo passo também para avaliar, né? Ela já tem um homem uterino, um ciclo menstrual meio desregulado, então é uma opção também esse procedimento. Ela já perdeu peso, que isso é um fator super importante antes de indicar o procedimento, talvez, e também já a obesidade em si é um risco para câncer de endométrio. Então a gente está fazendo um trabalho voltado para isso, assim, né? E acessar a família, como a gente já discutiu. Faltou o cólon aí, né? Eu acho que é importante também seguir o trato digestivo, porque o que tem, apesar do risco de câncer de mama ser mais alto do que o de cólon, ele pode ter associação de adenomas também, né? Já está fazendo um acompanhamento bem frequente com proctologista dela, embora eu não tivesse documentado a última coluna ainda para mim. Obrigada, Anice, pela participação. Vai falar um pouquinho agora só dos aspectos moleculares, né, do gene PTEN. O gene PTEN, ele é um gene supressor de tumor que codifica uma fosfatase relacionada na via do PI3K, que regula negativamente essa via. Então, sobre a influência do PTEN, a via do PI3K-AKT emitório, ela está regulada e controlada, e quando esse gene supressor de tumor está mutado ou sem função, essa via pode ser liberada e ativar a síntese de proteínas, proliferação celular e escape da apoptose. E ele é um gene também frequentemente mutado somaticamente em vários tipos de câncer, além da herança para a síndrome de Cowden. Bom, então, na síndrome de Cowden e outras síndromes hereditárias, né, do gene PTEN, a gente tem no banco de dados ClinVar hoje em torno de 190 mutações patogênicas descritas. A maioria delas são mutações que levam à perda de função do gene, né? Então, são as mutações que geram frame shift ou códons de parada prematuro, alterações também em sítios de splicing canônicos, além de grandes deleções do gene inteiro. Mas também há relatadas mutações missense, que são de mais difícil interpretação nos achados, quando são mutações novas. E ainda vale ressaltar as mutações no promotor do gene, que não são sempre avaliadas, a depender do teste genético. Então, nesse paciente foi detectada uma mutação que gera um códon de parada prematuro, né, no códon 88, e localizado no exon 5. Essa alteração ela não estava presente nos bancos de dados públicos consultados, ClinVar, LOVD. Porém, ela foi descrita num trabalho agora de 2015, numa coorte de pacientes com síndrome de Cowden. Ela só não foi depositada ainda no banco de dados, mas descrita também num paciente afetado. E aqui a gente pode ver então a estrutura, né, do gene PTEN com a localização das mutações e uma tentativa inicial dessa correlação genótipo-fenótipo entre as diferentes síndromes. Então, na parte superior a gente teria as mutações relacionadas à síndrome de Cowden e na parte inferior a síndrome de Bayer-Nayan. Então, existe uma tentativa, mas não se encontrou. O que se vê muito é que as mutações tendem a se aglomerar, né, se acumular nesse exon maior, que é o exon 5, que também é onde está localizada uma região com o core catalítico mais importante na atividade de fosfatase da proteína. Então, com isso, essas mutações que são na maioria de perda de função fazem uma proteína prematura que não vai ter essa função de fosfatase. E aqui demonstrando a mutação encontrada nesse paciente, que também é localizada no exon 5, e leva então à perda de toda a proteína para frente desse códon, levando à perda da função da fosfatase. Bom, aí a gente tem um segundo caso clínico para discutir, que é mais curtinho, porque, como eu fazia parte de um laboratório de diagnóstico molecular, às vezes a gente recebia o caso sem tanta informação clínica, e nesse caso específico, o paciente depois mudou de acompanhamento, agora está sendo acompanhado no INCA, e ainda ele não passou com a geneticista de lá, ele está ainda acompanhando. Então, a gente tem pouco dado da família, tem mais o dado molecular mesmo.
Então, esse paciente já é um paciente masculino de 46 anos, que ele veio encaminhado, na verdade, pelo oncologista, que ele estava com sintoma de dor abdominal e apresentando diversos pólipos pela endoscopia, né, tanto de estômago quanto de duodeno. Pólipos foram relatados como hiperplásico na primeira endoscopia. Agora ele está passando no geneticista na doutora Ana no INCA, mas a consulta dele é só no final do mês, ainda não tive o retorno sobre a avaliação da família, mas a princípio era só essa informação clínica que a gente tinha do paciente. E nós estávamos na época validando um painel de 40 genes de risco de câncer hereditário no laboratório para genética, que nesse painel a gente tinha os principais genes associados à polipose, tanto as poliposes adenomatosas como a PC1-YH, mas também os genes das poliposes amartomatosas. Então, a princípio, ele foi encaminhado para essa validação, pensando nesse alto número de pólipos que ele apresentava, eram dezenas de pólipos. Você tinha informação do tipo de pólipo? Eram pólipos inflamatórios, a princípio, a primeira informação. Mas, como foi encaminhado, não recebi o relatório da endoscopia. Então, eram pólipos, nas palavras do oncologista, estranhos. Não eram pólipos comuns. Porque tem trato alto também, né? Com 46 anos, você tem um indivíduo com pólipo de trato digestivo alto, estômago duodeno, né? Você sempre tem que levantar a suspeita de, independente do tipo de pólipo, né? Tem que levantar a suspeita de predisposição hereditária, né? Sim. Bom, então, pela avaliação do painel, que é um painel de sequenciamento de nova geração, foi detectada uma mutação patogênica no gene SMAD4. Essa mutação já é uma mutação descrita, classificada como patogênica no próprio FINVAR e também descrita em outros pacientes. Bom, então, mutações no gene SMAD4, elas podem apresentar um fenótipo bastante variável, que vão desde a síndrome de polipose juvenil apenas, com a apresentação de pólipos gastrointestinais e risco de câncer coloretal e gástrico, mas também podem estar associados à polipose e à ocorrência de telangiectasia hemorrágica hereditária. E, além disso, tem ainda um tipo de mutação, que é um único aminoácido, que é o aminoácido 500, o códon 500, o aminoácido 500 dos genes SMAD4, onde se foram descritas mutações associadas com uma síndrome muito rara, síndrome de Mia, que tem menos de 30 indivíduos descritos no mundo, que tem também junto dismorfias faciais e anormalidades esqueléticas. Esse paciente, ele apresentava, a princípio, somente relatada a polipose juvenil, né, sem relatos de outras características, mas como ele está passando no geneticista, ainda precisa verificar se encontram outros relatos de outros fenótipos. Mas a polipose juvenil, ela pode está associada com 2 genes, além do SMAD4B e LPNR, e ela está associada com aumento de risco para tumores de colo, de estômago, caso haja pólipos no estômago, mas outros cânceres como delgado e pâncreas foram descritos, mas em poucos casos. E no caso de mutações do gene SMAD4, tem também a ocorrência das telangiectasias hemorrágicas hereditárias. Para essa síndrome é proposto um rastreamento, como o fenótipo pode ocorrer desde muito cedo, muito precoce, um rastreamento com coloscopia a partir dos 15 anos e, caso sejam encontrados pólipos, deve se manter anualmente. Já se não for localizados pólipos, pode ser biotrianual. E com endoscopia digestiva alta também, a partir de 15 ou 25 anos, tem um pouco de controvérsia na literatura, depende da família, né, do histórico da família. Da mesma maneira, se tiver pólipos, manter anualmente, sem pólipos, fazer biotrianual. E já no caso de famílias ou portadores de mutação SMAD4 que haja algum risco para telangiectasia, também precisa se rastrear os primeiros sintomas da telangiectasia a partir dos primeiros 6 meses de vida. O gene SMAD4, ele faz parte dessa família de proteínas SMAD, que está relacionado com a via do TGF-beta, que é uma via importante para manter a diferenciação celular e regular a proliferação da célula. Então, quando ativo, ele faz essa função de fator de transcrição que regula um conjunto de genes que mantém a célula no estado mais diferenciado e regulado para a proliferação.
Ele também é um gene suposto como supressor tumoral, e a maioria das mutações descritas nele são de perda de função, da mesma maneira que o PTEN. Então, tem-se mutações de frame shift, de códon de parada, principalmente, mas foram descritas também mutações missense e deleções em frame. Tem um banco de dados do ClinVar muito bom, mas tem um banco de dados do laboratório Arup também muito frequentemente atualizado, que é bem interessante para essa síndrome. Com toda a descrição de fenótipo de cada paciente, que eles mantêm bem curado. O gene SMAD4 ele também é encontrado mutado somaticamente em vários tumores, e aqui nessa figura as mutações da parte de cima se referem às mutações somáticas, e na parte inferior da figura a gente tem as mutações já relacionadas com polipose juvenil ou outros fenótipos da síndrome de mutações SMAD4. A mutação detectada nesse paciente, ela está no primeiro domínio homólogo da proteína, então ela gera uma proteína truncada a partir desse ponto, bem precoce, e ela também já foi descrita em outros indivíduos com polipose juvenil, todos eles apresentando um fenótipo de polipose gástrica extensa, mas umidade de detecção um pouco mais tardia, e nenhum deles com relato de telangiectasia. Então, como é uma síndrome um pouco rara, ainda não tem tanta caracterização de genótipo-fenótipo, mas há essa busca de verificar quais mutações teriam mais relacionadas com esse fenótipo de telangiectasia também. Eu trouxe só um caso bem recente e interessante de problemas no diagnóstico de mutações do SMAD4, para a gente discutir até aquela questão que você colocou no começo, doutor Benedito, sobre o que fazer quando um paciente tem a clínica e a gente não encontra mutações em síndromes que é tão frequente encontrar, né? Você conseguir confirmar com a mutação genética. Então, primeiro lembrando já do caso do PTEN, do tipo de mutação que pode ser difícil de interpretar são as mutações do promotor, que são poucos relatos, tem 8 a 7 tipos de mutações conhecidas no promotor de PTEN que foram realmente estabelecidas como patogênica, mas alguns testes moleculares não chegam a avaliar essa região, então é preciso certificar se os painéis estão avaliando tanto a deleção do promotor, quanto a mutação em ponto no promotor. E aqui para o gene SMAD4, achei esse relato do ano passado, que eles encontraram um pseudogene processado que está reinserido no genoma, e com isso dá uma impressão de amplificação do gene SMAD4. Então, esse trabalho é de 2015 agora, e no trabalho eles visualizaram que existia aparentemente uma amplificação dos exons 2 a 8 do gene SMAD4, mas ali dá para ver na segunda, aqui não tem certinho, que não teria amplificação do exon 4 do gene, mas quando eles foram validar essa informação através da técnica de CGH-array, foi observado que o que estava amplificado eram apenas os exons, não havia amplificação de introns. Então, isso mostra que não era uma amplificação genômica do gene SMAD4, mas existe um mecanismo no qual pode ocorrer um retroprocessamento de um RNA mensageiro, e ele pode ser reinserido no genoma, e com isso você vai ter uma cópia do cDNA do gene dentro do genoma. Isso dá uma falsa positividade para amplificações exônicas. Isso é bem interessante, nunca tinha sido associado com nenhuma síndrome de câncer hereditário ainda. Então, nessa coorte que envolvia casos do laboratório Arup e da Ambry Genetics, em 4.632 casos que eles tinham dados ou de painéis genéticos feitos por NGS, né, ou de CGH-array para número de cópias em genes de câncer hereditário, ou mesmo MLPA para o SMAD4, eles encontraram uma frequência de 0,26%, 12 casos. Então, isso, além isso não é desprezível, né? Não é desprezível. E, então, isso, a princípio, iria passar como um falso positivo, né? O indivíduo seria diagnosticado como portador de uma amplificação SMAD4, mas, como esses pseudogenes, depois de reinseridos, eles não são expressos, eles não têm função, na realidade, essa alteração ela não é patogênica. Então, não tem significado clínico. Não tem significado clínico. Tanto que a maioria dos pacientes que eles encontraram essa alteração, desses 12 casos,
8 foram encontrados em painéis que foram para outras síndromes. Então, foi encaminhado para fazer uma procura de alteração para câncer de mama hereditário e encontra essa alteração, né, de uma maneira não específica e que não tem nenhuma importância genética. E além dele dar esse falso positivo numa análise de ganho de número de cópias, ele pode também atrapalhar a análise de alterações por NGS. Então, por ter essa cópia, né, a mais, ele vai diminuir a frequência das variantes que você encontra em heterozigoses em SMAD4. Então, se você tiver uma alteração heterozigota em SMAD4, mas você está co-amplificando na sua análise esse pseudogene, isso vai cair da frequência esperada de 50% e pode, por algum motivo, não ser relatado pelos softwares de análise, né, porque está uma sequência abaixo da esperada. Então, pode ser um complicador nos testes genéticos, na interpretação. A única maneira de você ver isso é o não sequenciamento dos introns. Não, na verdade, a maneira de ver da detecção para confirmação, eles fizeram por CGH-Array, né? Para você poder confirmar que estavam amplificados somente os exons. Só os exons. Só os exons, e que era um pseudogene. Então, depois eles validaram que no genoma existia seria o transcrito inteiro do gene sem introns, que isso classifica-se como um pseudogene. Só o cDNA, quando estivesse reinserido no genoma. Então, mas na verdade isso é para ficar atento com esses resultados que não condizem às vezes, com a clínica, né? Isso pode ser um complicador. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Se a gente tiver discussões aqui do caso ou perguntas online. Nós temos online o Paulo Gomes, a Ana Milena Camacho, o José Cláudio Rocha Casale, a Maria Violeta Aliaga e a Marisa Carlos Ongaro, que estão nos assistindo online. Se alguém tiver alguma pergunta aqui, estão presentes. São dois casos muito interessantes, né, com documentação molecular. Apesar desse segundo caso ter pouca informação clínica, até pela condição de receber o exame a pedido de um colega oncologista, que você falou, né? Mas eu achei muito interessante essa análise que você fez no final sobre o pseudogene. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que lembrar, porque não é um valor desprezível. São 12 famílias, né, no banco de dados do laboratório agrícola que você falou, não é isso? Isso, são 0,26% dos casos que encontraram. Então, assim, lembrar que isso é possível, né, e que pode explicar, às vezes, o inexplicável, né, que a gente estava falando, né? Ou pelo menos demonstra a nossa falta de conhecimento em algumas questões moleculares que a gente precisa lembrar quando tiver criar pulgas atrás da orelha sobre. Nós temos 2 minutos. Eu queria que você ou a Anice comentasse rapidinho sobre as poliposes mistas, que é uma coisa nova que a gente está vendo cada vez mais e está bem em voga na literatura, né? Nos congressos, poliposes que misturam os pólipos, os tipos histológicos. O que vocês teriam a dizer para a gente assim, em termos de diagnóstico molecular dessas poliposes? Você mostrou no comecinho, né? Os genes que a gente já conhece delas. Você quer falar um minutinho? Bom, da parte de diagnóstico molecular, acho que ainda são onde a gente tem um conhecimento menor e a taxa de detecção ainda não está menor, possivelmente por serem síndromes com fenótipos tão variados e seleção de pacientes variados também em cada estudo. Então, há a possibilidade de existirem genes mais raros ainda não identificados, né? Então, acho que nossa habilidade no diagnóstico molecular ainda está reduzida nessas síndromes com fenótipo mais não tão definido. Na parte clínica, não sei se a Anice quer acrescentar. Quer acrescentar alguma coisa, Anice? Bom, até hoje eu tive 2 casos de polipose mistas e sem diagnóstico nenhum, nem acesso aos exames, inclusive. Sem outro fenótipo característico assim, que guiasse talvez a hipótese clínica. E os 2 eu provavelmente vou encaminhar para o Giovanna para ela estudar, se ela tiver interesse. Mas
Tem muitos casos que ainda não são conhecidos. E eu acho que uma questão importante a ser considerada é a descrição do resultado anatomopatológico, ou até mesmo contagem de pólipo. Eu não sei se você enfrenta isso. Às vezes a gente recebe os resultados de uma colonoscopia, a descrição está até boa do que foi achado lá na imagem, mas quando você recebe o anátomo-patológico, você não acha assim, a contagem, uma descrição exata, assim, do que principalmente mais antigos para guiar a gente, às vezes, melhor assim, na indicação do teste ou do quadro coloproctológico mais bem definido, assim. Eu não sei qual é a sua opinião em relação a isso. Na verdade, quando você olha qualquer guideline, a primeira coisa que está escrito lá em qualquer guideline é o exame confiável, né? A partir do momento que você não tem um exame que você possa confiar em todos os aspectos, né? Em termos de quem fez, do aparelho que foi usado, a documentação adequada, o anatopatológico bem feito, você pode partir de um princípio errado e a partir daí você pode tanto ter o falso negativo quanto um diagnóstico não acurado do tipo de polipose que você está tratando. Queria agradecer a doutora Anice Chamie, lá de Belo Horizonte, pela contribuição com a reunião de hoje. Muito obrigado. Sempre bem-vinda ao dia que você quiser participar. Agradecer a Giovana, mais uma vez, por estar aqui hoje, que abriu mão ela tinha um outro compromisso hoje, né? Na pós-graduação. E obrigado por vir, Giovana, e agradecer a todos que nos assistiram online. E lembrar que daqui 15 dias a gente vai ter a última reunião do ano, que vai ser coordenada lá da Federal do Rio Grande do Sul pela doutora Patrícia Prola. Ela vai coordenar a última reunião do grupo de estudos de tumores hereditários daqui 2 semanas. Estão todos convidados, muito obrigado a todos, até a semana que vem. Obrigada.